Graças, paz, irmãos. Festejamos ao Senhor o privilégio que Ele concede à sua igreja de completar 53 anos de proclamação da sua palavra. Rogamos a Ele a sua graça e sua misericórdia sobre o seu povo, para que Ele continue instruindo o seu povo no seu caminho. A igreja do Senhor é uma igreja que caminha e que, por ser dinâmica, ela precisa sempre reorientar os seus passos para continuar caminhando aos pés do Senhor. Irmãos, mesmo assentados como estamos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vamos orar? Santo Deus, bendito e santo, louvado seja o teu nome, Senhor, pelo privilégio, meu Deus, de podermos comemorar mais um ano de vida da tua igreja. Teu corpo, Senhor, que aqui comemora, se alegra em saber que o Senhor tem falado com ele. E por isso mesmo, ó Senhor, se humilha nos teus pés nesse instante, Senhor. Por isso, meu Pai, é com os nossos corações pesarosos que nós entendemos a gravidade do nosso pecado e a nossa dificuldade em compreender e acatar a tua palavra. Mas é jubilosos em saber que o teu Santo Espírito, que inspirou e preservou essa palavra, nos ilumine e nos capacita para que possamos não só compreendê-la, mas também sermos fortificados para cumpri-la. Ajuda-nos nesse sentido hoje à noite, Senhor. Que a sua igreja, caminhando aos teus pés, consiga, Senhor, ser orientada nos seus caminhos. No nome de Jesus Cristo é que nós te oramos. Amém. Irmãos, ninguém é perfeito. Todos nós somos pecadores e por causa disso, nós consequentemente cometemos erros, falhas, pecados. Consequentemente, a igreja que nós frequentamos também não é perfeita. Afinal de contas, essa igreja é formada por pecadores. Eu sei que todos nós gostaríamos de viver numa igreja perfeita, numa igreja sem problemas, numa igreja sem falta, numa igreja que consegue andar tudo direitinho, mas essa igreja só existe no céu. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós sempre estaremos numa igreja repleta de pecadores, se batendo o tempo inteiro, se machucando o tempo inteiro e tentando ajudando ao outro chegar num caminho de santificação que possa nos conduzir aos pés do Senhor. Isso é importante entender, meus irmãos, porque quando os homens começam a dizer que a igreja é muito falha, a igreja tem muito problema, não queremos mais a igreja, essa na verdade não é uma constatação que a igreja é ruim. Só existe pecador, então onde tem pecador vai ter problema. Mas é uma constatação que essa pessoa se acha melhor do que os outros. Ela entende de que essa comunidade não é digna da presença de uma pessoa tão santa, não é digna de uma pessoa tão justa. E por isso, todo desigrejado é um arrogante. Todo desigrejado, ele acha que ele é melhor do que todas as igrejas do Senhor. Mas é incrível que em meio às imperfeições de uma igreja, em meio aos pecados de uma igreja,
que o Senhor resolve habitar. O Senhor habita no meio do seu povo, mesmo sendo um povo pecador, teimoso, impenitente, que aperreia o tempo inteiro. A pergunta que nós fazemos hoje, meus irmãos, é como é que nós, como igreja do Senhor, podemos identificar uma igreja por meio das atitudes dela, para que entendamos que, mesmo sendo uma igreja formada por pecadores, ainda temos ali a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo vai falar um pouco sobre isso aqui no final da carta aos Gálatas. Ele escreve essa carta aos irmãos da Galácia entre o ano 48 a 58 da primeira era, porque está havendo um problema sério entre esses irmãos aqui. O que acontece é que um grupo de judeus se infiltrou na instrução dessa igreja, e eles começaram a dizer para a igreja que, além de crerem em Jesus Cristo, além de serem batizados, eles precisavam cumprir os rituais do Antigo Testamento para que pudessem ser salvos. A ideia deles é que, primeiro, eles precisavam de uma circuncisão para se tornarem cristãos, e em segundo, eles precisavam voltar a todos os rudimentos da lei, porque do contrário eles não estavam obedecendo ao Senhor. Então, eles se tornaram legalistas, e em muitos sentidos, o Paulo chega agora e diz, não é assim que anda. Paulo chega, meus irmãos, a constatar que essa igreja está apostatando da fé, que quando eles se agarram a obras, se agarram a essas leis, achando que podem adquirir a salvação por meio do cumprimento das leis, eles na verdade estão procurando salvação pelas obras, e quando buscam salvação pelas obras, eles insultam o sacrifício de Cristo, eles simplesmente rejeitam o sacrifício de Cristo. E Paulo diz, me admira de tão rapidamente vocês saíram daquele que vos chamou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz e se abraçaram agora com essa nova doutrina. De alguma forma, então, esse legalismo judaico que entrou dentro dessa igreja estava tornando essa igreja não mais uma igreja cristã, mas uma igreja que ao mesmo tempo se tornava uma igreja judia que não cria na salvação em Jesus Cristo. Paulo, então, vai combatendo passo a passo a forma como esses ímpios introduziram essa doutrina na igreja. Em primeiro lugar, Paulo ele vai confrontar essas pessoas dizendo que ele é apóstolo, e defendendo o seu apostolado, ele na verdade está defendendo o próprio evangelho, porque a autoridade de Paulo foi questionada para que a sua mensagem fosse destronada. Em seguida ele vai expondo novamente as bases da justificação pela fé, mostrando que todos os crentes foram justificados, adotados, renovados e se tornaram herdeiros do Senhor, não por causa das obras que eles praticaram, mas por causa da obra de Cristo, que eles aceitaram unicamente pela fé. Eles são herdeiros do pacto de Abraão, não porque se circuncidaram como Abraão, mas porque creram como Abraão. Ele dá todas essas instruções, e agora no finalzinho da carta, a partir do versículo 16 do capítulo 5, ele vai dar umas orientações finais para a igreja, e especificamente fala sobre o fruto do Espírito e as obras da carne, mostrando que a igreja do Senhor tem que viver pelo Espírito Santo. E viver pelo Espírito Santo para o apóstolo Paulo não são movimentos extraordinários que surgem dentro da igreja, mas é basicamente uma demonstração simples e direta de algumas qualidades que Paulo destaca aqui, que não são todas. Ele diz, quem tem o Espírito Santo, ao invés de ficar pulando, saltando, rodando, ao invés de ficar falando em línguas e coisas do tipo, ele diz, não, quem é cheio do Espírito Santo, ele tem amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ele diz, contra essas coisas não existe lei, essa pessoa está debaixo do Espírito Santo. Por isso mesmo, versículo 25, ele diz, se vivemos no Espírito, como é que a gente se comporta no dia a dia? Ele diz, nós andamos também no Espírito. Parem de se viverem se provocando uns aos outros, vivam no Espírito Santo. Porque quando a igreja vive no Espírito Santo, ela apresenta atitudes corretas, coerentes com o status de igreja. É por isso que no capítulo 6, ele vai de alguma forma dando orientações finais, ele nos apresenta atitudes requeridas da igreja do Senhor. Uma igreja que é cheia do Espírito Santo, capítulo 5, mas ela vai apresentar algumas qualidades. Nós vamos ver rapidamente, não se assustem, 5 qualidades requeridas, mas é bem rápido. Primeira qualidade está aí no versículo 1 logo, que é a qualidade de atitude de restaurar o caído no espírito de brandura. Paulo nos diz, meus irmãos, de que o que vai marcar a igreja é a forma como ela demonstra o amor dentro da igreja.
Não um amor meloso, como muitas vezes é apresentado em muitas igrejas, não um amor complacente, como é apresentado em muitas igrejas, que fecha os olhos para o erro, mas Paulo diz, não, existem outras condições a isso. Versículo 6, nota que ele começa com um irmãos. O que ele está dizendo é, vocês estão praticamente apostatando da fé, vocês estão completamente equivocados, vocês estão em erro grave, mas ainda são meus irmãos em Cristo. Ainda é a igreja do Senhor, senão Paulo já tinha mandado todo mundo embora. Paulo diz, vocês são meus irmãos. Mas se por acaso tiver algum irmão, ele diz, for surpreendido em alguma falta, ele diz, nós pecamos, e como pecadores, nós às vezes somos surpreendidos. Note que quando ele fala que esse irmão pecou, esse caso hipotético, essa pessoa não planejou pecar, ela não estava planejando executar um pecado, pelo contrário. Duas palavras são bem interessantes aqui. Primeiro ele diz, esse irmão foi surpreendido. E segundo, em alguma falta. Ele diz, não é que ele tinha faltas específicas que ele era costumeira, mas ele tinha alguma falta que foi simplesmente algo que o pegou de surpresa, ele caiu. E na sua queda, Paulo diz, vocês precisam demonstrar o amor necessário para esse irmão. É incrível porque nossa reação, quando Paulo fala, é preciso demonstrar amor, parece que vá lá e acolha o irmão, receba o irmão, mas note que Paulo, de repente, diz que a questão do amor se apresenta na forma como eu trato o irmão que caiu, não deixando de exortá-lo, mas exortando-o de maneira adequada. Se pecou, precisa ser corrigido. Se pecou, precisa ser exortado. Mas Paulo diz, existe um jeito certo de se exortar. Existe um jeito certo de se tratar alguém que caiu. Ele diz, esse irmão está arrependido porque ele não notou que estava caindo. Ele simplesmente foi surpreendido com o seu pecado. Por isso mesmo Paulo diz que quando for para cuidar desse irmão, olha aí a atitude, vós que sois espirituais. Quem são os espirituais? Os que andam conforme o Espírito, versículo 25. Aqueles que manifestam o fruto do Espírito, versículo de número 22. Esse grupo aqui específico, Paulo diz, a igreja do Senhor vai corrigir esse irmão que caiu com espírito de brandura. Com espírito de brandura. É incrível porque um legalista nunca faria isso. Paulo está tratando com uma igreja que está agarrada à lei. E quando alguém está agarrada à lei, ela se torna seca e rígida. Ela não consegue tratar os outros com brandura. Ela só consegue enxergar o que é certo e o que é errado e todos os rigores da lei para aqueles a quem ele não gosta. De repente Paulo diz, mas nós somos cheios do Espírito Santo. Quando o irmão cair, quando o irmão pecar, ao invés de, como legalista, apontar o dedo para ele e dizer que eu sou melhor do que ele porque eu não caio, Paulo diz, trate esse irmão com brandura. Repreendam-o, mas não repreendam com aspereza. Repreendam com brandura. Olha o final do versículo 1. Sabe por quê? Guarda-te para que não sejas também tentado. Paulo diz, o que nos torna mais solícito com os que pecam, não é o fato de que eu amo o pecado deles, mas é o fato que eu sei que eu não sou melhor em nenhuma condição espiritual do que ele. De repente ele nos mostra, meus irmãos, que quando nós nos olhamos, por meio do espelho do Espírito Santo, nós aprendemos exatamente qual deve ser o nosso comportamento em relação ao irmão que peca. Porque de repente eu entendo que eu posso ser o próximo da lista a cair num pecado destes. O grande problema nosso, meus irmãos, é que como igreja, às vezes, nós começamos a olhar para os irmãos que caem, e olhamos para os irmãos que estão em pecado, e começamos simplesmente a acusá-los, a simplesmente apontar o dedo para eles, o famoso, vamos orar para fulano, porque fulano está em pecado. A gente dissemina a fofoca e não trata. Paulo diz, se você descobriu que algum irmão foi surpreendido em pecado, primeiro, lembre-se que você é igualmente pecador, e nessa condição, seja solícito a ele. Isso é misericórdia. Misericórdia é quando eu começo a me colocar no lugar do outro, entendendo que a condição do outro pode ser a qualquer instante a minha própria condição. Eu apresento a ele compaixão. Paulo diz, por isso mesmo, você vai tratar o pecado desse irmão, vai corrigir
corrigi-lo não com aspereza, como alguém que é super santo e que vai tratar um super pecador. Ele diz, não, são dois pecadores conscientes das suas fragilidades, tratando um ao outro com brandura, com cuidado, com carinho. É incrível, meus irmãos, que ele muda os termos. Ele começa com vós que sois espirituais, bem abrangente, mas termina dizendo, tu guarda-te para que não sejas caído. É como que dizendo, todos nós podemos cair nesse pecado, mas você específico deveria ter uma atenção redobrada nesse sentido, porque você não pode se achar melhor do que os outros na hora de tratar o pecado do irmão. A gente às vezes acha, meus irmãos, que a única coisa que nós temos que fazer na igreja é vir para a igreja e voltar para casa. Mas de repente o Senhor nos conclama hoje a entender de que uma dessas atitudes da igreja de Cristo leva-nos a corrigir os nossos irmãos. Judas vai nos dar exatamente essa orientação no final da sua carta, que se nós temos algum irmão que está caído, que nós temos a responsabilidade de ajudá-lo, que nós temos a responsabilidade de exortá-lo, para que de alguma forma possamos salvar esse irmão do fogo do inferno. Mas é preciso saber a forma como nós fazemos, porque nós não somos santarrões, nós não somos legalistas, nós nos apresentamos como pecadores que tentam ajudar outros pecadores a encontrar uma solução para os seus pecados. Eu gosto de uma ilustração antiga quando fala do Evangelho, quando diz que o Evangelho são mendigos dizendo a outros mendigos onde é que se encontra pão. É isso que nós fazemos como igreja, meus irmãos. Nós tratamos os pecados uns dos outros com brandura, porque nós sabemos que nós podemos ser os próximos a necessitar desse tratamento. A segunda atitude requerida da igreja do Senhor está nos versículos de 2 a 5, levar as cargas uns dos outros. Parece que o versículo 2, que fala, levai as cargas uns dos outros, está em conflito com o versículo de número 5, dizendo, porque cada um levará o próprio fardo. Poxa, se no versículo 2 cada um divide com o outro a carga, como é que Paulo chega no 5 e diz, cada um leva o seu? Ou leva todo mundo junto, ou cada um leva o seu. Na verdade, Paulo usa dois termos bem distintos. O primeiro termo, do versículo número 2, é uma carga muito pesada. É um peso tão grande que não dá para uma pessoa carregar sozinho. Então é uma coisa que é uma carga muito grande para uma pessoa só carregar. Versículo 5, a palavra aqui usada para fardo, era a palavra usada para a mochila do soldado. Era uma coisa pequena que você carregava nas costas, que era a sua responsabilidade, que você podia carregar sozinho, porque não precisava emprestar para ninguém levar. O que Paulo começa a nos dizer, meus irmãos, é que nós precisamos, de alguma forma, entender a igreja como um ato corporativo. A igreja não é cada um por si e Deus por todos. A igreja é um ajudando ao próximo. Versículo 2 diz, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Passei minha vida inteira, minha infância inteira, acompanhando meu avô matando gado no açougue. E não era carne de papelão. Eu sei porque eu via cortando a carne. Mas era super higiênico, aquelas folhas de bananeira soltas no chão, o gado em cima, eles cortando o gado. Só que tem um problema. O gado era batido no curral e tinha que ser transportado para o açougue, que ficava um pouco longe. Como é que se leva esse negócio? Se leva nas costas. É muito simples. Então, você cortava o boi no meio e enfiava uma vara grossa no meio do boi e colocavam o boi no ombro e levavam metade. O problema é que era muito peso. E a gente precisava subir as ladeiras correndo com esse boi nas costas. E não tinha jeito, não tinha como o grupo que saía com o boi, chegar com o boi lá no açougue, porque era peso demais. Então o que nós íamos fazendo era, iam na frente e um atrás, segurando o boi, e ia um grupo na retaguarda correndo junto. E à medida que ia, mas não, o outro encostava o ombro, jogava a carga, e a gente ia dividindo o peso o tempo inteiro, de forma que o boi chegava rápido e ninguém chegava cansado. Um ia dividindo o peso com o outro. Quando um não aguentava, jogava para o outro, e no final das contas, não interessava se eram 3, 4, 5 bois que a gente matava naquela tarde, todos eles chegavam no açougue, nos ombros dos meninos. Paulo diz, é assim que a igreja do Senhor faz.
Às vezes o peso que o irmão está carregando é grande demais para ele carregar sozinho. No mundo ele precisa carregar esse peso sozinho. No mundo ele entra em desespero por não conseguir, achando que o mundo inteiro está nos seus ombros, que ele está carregando o mundo inteiro nas suas costas. Paulo diz, mas a grande vantagem da igreja do Senhor é que nós não precisamos carregar tudo sozinhos. Nós dividimos as cargas, nós dividimos a carga um do outro. E Paulo de repente nos lembra que isso é cumprimento da lei de Cristo, isso é amar ao próximo como a ti mesmo. Ele diz, eu não tenho só problemas meus. Então, como igreja do Senhor, eu não venho para a igreja dizendo, eu tenho os meus problemas, eu não preciso me preocupar com os problemas dos outros. Estou nem aí com os problemas que os irmãos estão enfrentando. Eu quero uma igreja onde eu possa entrar e sair e ninguém me vê. Eu não quero ser identificado, eu não quero esse envolvimento que leva muito a falar da vida dos outros. Paulo diz, não meu filho, não é uma questão de falar da vida dos outros, é uma questão de que nós precisamos como cristãos carregar o peso do irmão que está sobrecarregado, carregar o peso um dos outros. Veja o versículo número 3, ele diz, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, o que acontece? A si mesmo se engana. De repente Paulo diz, sabe por que os homens não querem carregar o peso dos outros? É porque os homens não têm a consciência de quem eles realmente são. Paulo diz, às vezes nós somos arrogantes e pretensiosos, achando que nós somos uma coisa quando nós não somos. Não, eu não carrego o peso de ninguém porque eu carrego o meu sozinho, então eu consigo sozinho, então fulano de tal tem que conseguir também. Paulo diz, não meu irmão, se você acha que a vida é assim, você está se enganando, porque quem acha que é alguma coisa não sendo, Paulo diz, essa pessoa mente para si mesmo e vive a vida se enganando. Se alguém acha que é alguma coisa, se alguém acha que é forte o suficiente para encarar a vida sozinho, que não precisa da igreja do Senhor e que por isso mesmo não oferece ajuda a ninguém, afinal de contas, as minhas cargas são pesadas e eu carrego-as sozinho, Paulo diz, faça um teste rápido, versículo 4, mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Paulo diz, experimente o seu trabalho, experimente aquilo que você consegue, veja como é que você é bom, veja quais foram as obras que você realizou. O motivo disso, meus irmãos, é porque Paulo está dizendo de alguma forma, olhe para o que você anda realizando e você verá que você não carregou nada sozinho. Que de alguma forma, até a sua própria salvação foi Cristo que carregou. Que o Senhor te auxiliou o tempo inteiro no seu trabalho. Que tudo aquilo que você produziu não foi sua obra, mas foi obra do Senhor. Que tudo aquilo que você realizou, no final das contas, você não tem motivo de gloriar-se, porque todas as grandes obras que você realizou, foi o Senhor realizando por seu intermédio. Ninguém tem motivo de gloriar-se. Se alguém quer gloriar-se em alguma coisa, diz o apóstolo Paulo, glorie-se nisso, em Cristo ter morrido na cruz para nos salvar. Nós nos gloriamos na obra de Cristo e não na nossa própria obra. Paulo diz, não seja arrogante, achando que pelo seu próprio braço você consegue as coisas. Você não conseguiu nada sozinho, você não conseguiu nada na vida espiritual sozinho, e por isso mesmo você deveria aprender isso, a dividir com os irmãos as cargas que eles também carregam. Afinal de contas, ele diz, você já tem responsabilidades para arcar no final. Versículo 5, ele diz, sabe por quê? Porque cada um levará o seu próprio fardo. Paulo nos lembra que, no final das contas, você já tem um peso que você vai carregar nas suas próprias costas. Porque quando nós avaliamos o nosso trabalho, versículo 4, nós descobrimos que o nosso trabalho foi somente pecado. E a única coisa que nós arrastamos nas nossas costas é a consequência direta do pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Paulo diz, você já tem um fardo legal para carregar até o último dia, o fardo dos atos errados que você cometeu, as responsabilidades sobre as suas atitudes você vai ter que carregar, elas são somente suas, mas alguns fardos na igreja podem ser divididos, podem ser compartilhados, para que a gente possa carregar. Irmãos, como é difícil encontrar alguém com quem compartilhar um fardo na igreja. Às vezes nós temos problemas sérios
e tentamos levar tudo isso sozinho nas costas, porque nós não encontramos pessoas confiáveis na igreja a quem dividir um pouco do nosso fardo. O apóstolo Paulo diz que uma igreja de Cristo, ela aprende a carregar o fardo do seu irmão, seja esse qual fardo for, seja esse problemas financeiros, sejam esses problemas emocionais, sejam esses grandes e complexos, ou pequenos e praticamente insignificantes. Paulo diz, nós carregamos o peso uns dos outros. Afinal de contas, eu já tenho uma mochila nas costas para levar até o dia final, eu só estou dividindo com os irmãos a carga um dos outros. Cristo fez, meus irmãos, exatamente isso conosco. Cristo levou sobre si o fardo que eu e você não podíamos carregar. Cristo levou na cruz do Calvário o meu e o seu pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O Senhor carregou o nosso pecado nas costas, o peso que nós não podíamos carregar. Como cristãos, o que Ele requer da igreja de Cristo é que tenham o mesmo comportamento e ajudem ao seu irmão que está do lado a carregar o peso junto com ele. Se a vida do irmão está difícil, Paulo diz, achegue-se ao lado do seu irmão, tome o lado dele e ajude-o a carregar o peso que ele está levando. Terceira atitude, meus irmãos, dessa igreja, que é requerida dessa igreja, ela se faz partícipes de coisa boa aos que a instrui, versículo número 6. Por algum motivo, parece que Paulo muda de assunto, mas não, ele continua conduzindo uma linha de raciocínio. Notem, porque primeiro ele diz, aprenda a corrigir o irmão, porque esse é um ato de amor. E como um ato de amor, eu vou corrigir o irmão, fazendo com que ele seja corrigido do seu pecado, mas sem agredi-lo. Eu vou fazer isso com brandura, eu vou fazer isso com amor. E no final das contas, eu vou ajudar esse irmão a carregar o seu fardo, porque na igreja de Cristo, todo mundo ajuda a todo mundo a carregar esse fardo. Nós nos auxiliamos mutuamente, porque nós não queremos ir para o céu sozinho, nós queremos ir em grupo. Nós vamos um ajudando o outro. Afinal de contas, todo o nosso trabalho não tem nenhum resultado prático para que eu possa me gloriar. A única coisa que eu me glorio é na obra de Cristo. Então, consequentemente, o que eu sei é que eu preciso agir como Cristo, levando o fardo do meu irmão que está precisando. Mas de repente ele lembra que o fardo cai muito em cima das costas dos pastores das igrejas, daqueles que estão na liderança da igreja. E ele chega agora e diz, mas aquele que sendo instruído na palavra, aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Paulo usa duas palavras aqui que nós conhecemos. Aquele que pratica a catequese, o outro é aquele que recebe a catequese. Paulo diz, temos dois grupos na igreja, aquele que está aprendendo e aquele que está ensinando. É por isso que no versículo 6 ele está falando de pastores. São eles que geralmente carregam os fardos. E o fardo mais pesado que tem na igreja, diz o apóstolo Paulo, é o fardo da instrução. Paulo diz, não queira muito de vós ser profeta, não queira muito de vós instruir, porque o problema da instrução é que uma instrução equivocada pode levar uma igreja à ruína e à condenação do profeta. É um peso muito grande carregar a instrução. Paulo diz, daí então nós precisamos entender que ao levarmos os fardos uns dos outros, nós deveríamos, como igreja do Senhor, levar em consideração uma pessoa específica. Paulo diz, deveríamos levar em consideração aquele que é um instrutor da igreja. Daí a recomendação de Paulo é para o restante da igreja toda. Paulo diz, se você faz parte de uma igreja, se você é membro de uma igreja, e tem alguém que instrui essa igreja, tem alguém que ensina essa igreja, alguém que pratica catequese com essa igreja, Paulo diz, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Dois aspectos aqui importantes no que diz respeito ao que Paulo está querendo dizer aqui, faça com que esse irmão que instrui seja participante. Em primeiro lugar alegre-o mostrando que a instrução dele surte resultados. O princípio aqui por trás pode ser de que Paulo está dizendo que a igreja precisa motivar aquele que o instrui, motivar o seu pastor, mostrando que a instrução que ele está dando é prática, é real e que ele aplica.
Não existe nada que alegre mais um pastor do que ver uma igreja que escuta a sua mensagem, se alegra com a sua mensagem e pratica a sua mensagem. Eu conheço pastores, meus irmãos, que vivem em situação precária demais, mas a única alegria deles que eles possuem é: a igreja do Senhor está sendo abençoada, a minha igreja está evoluindo espiritualmente, os meus irmãos estão entendendo, eles estão praticando, eu tenho uma igreja santa que está andando conforme os caminhos do Senhor. Essa alegria, Paulo diz, deveria ser proporcionada pela igreja, já que existe alguém que carrega um fardo na igreja e que dificilmente ele divide esse fardo com os outros. Ele é simplesmente isolado e ele carrega um peso muito grande e que vocês deveriam aprender a de alguma forma aliviar o seu fardo. E fazem isso, em primeiro lugar, compartilhando com ele o que Deus tem feito por meio dele. Mas existe um segundo aspecto aqui quando Paulo fala que deve compartilhar. Não só são bênçãos espirituais que se partilha com aquele que ministra a palavra. É um outro princípio, Paulo também está colocando, de que eu preciso apresentar meus bens materiais também para abençoar esse irmão que instrui. Apresentar coisas boas, ou fazer participante de coisas boas no Antigo Testamento, era quando Israel entendia de que estava sendo abençoada com a presença de um sacerdote e oferecia sacrifícios para que o sacerdote também pudesse comer. E nós temos estudado Levítico aqui nas quintas-feiras, e nós descobrimos de que o Senhor abençoava Israel, e quando Israel era abençoado fisicamente, eles retribuíam aos judeus, os judeus retribuíam aos sacerdotes, de forma que os sacerdotes tinham tanto suprimento em casa, eles tinham tanta comida, que eles não conseguiam comer tudo, e eles doavam aos amigos, eles doavam aos parentes, eles doavam aos vizinhos, porque eles não davam conta da quantidade de material. Nós descobrimos quinta-feira que mais de 70% da oferta era toda do sacerdote. E que o Senhor requeria para si um pouco de gordura, mas praticamente todo o animal era entregue ao sacerdote. E existia uma preocupação de que os sacerdotes vivessem daquilo, porque o princípio bíblico era: se eles servem ao altar, eles vivem do altar. Paulo traz o mesmo princípio e diz: quem prega o evangelho também viva do evangelho. E merecedor de dobrados honorários são aqueles que presidem bem, especificamente aqueles que se afadigam na palavra. O problema é que os legalistas que estavam em Gálatas, eles eram ladrões. Eles, na verdade, estavam muito mais interessados em roubar, eles não queriam, na verdade, que houvesse compartilhamento. Eles estavam interessados muito mais em adquirir alguma coisa. E Paulo lembra isso quando escreve a segunda carta aos Coríntios, quando a igreja, às vezes, tolera ladrões, paga ladrões, mas não paga aos pastores que são corretos. Paulo diz: tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Paulo diz: é esse tipo de líder que vocês gostam, é esse tipo de líder que vocês gostam de sustentar. Warren Wiersbe, ele diz uma coisa bonita, ele diz assim: quantas vezes vemos o pastor piedoso disposto a se sacrificar, ser mandado embora, enquanto o arrogante que sabe se promover é honrado e consegue tudo o que deseja. O cristão carnal desenvolve-se sob a ditadura espiritual de um pastor promotor legalista, pois esse tipo de líder o faz sentir-se seguro, bem-sucedido e espiritual. O cristão carnal sacrifica o que tem só para descobrir que está semeando na carne e não no espírito. Quando a igreja de Cristo, quando a igreja do Senhor não supre os seus pastores daquilo que eles necessitam, ela peca contra o Senhor, porque ela simplesmente não devolve ao Senhor a gratidão que o Senhor concedeu, dando-lhes um pastor que é fiel, comunicando-lhe a palavra. A igreja do Senhor peca quando faz isso. Paulo diz: se você usufrui da bênção da pregação do Evangelho, converta os seus bens materiais também para a igreja, para que você apresente os seus bens materiais como gratidão por ter sido instruído na palavra do Senhor. O que nos leva a uma quarta atitude, meus irmãos, de uma igreja, a quarta atitude requerida de uma igreja do Senhor. Versículos 7 e 8. Ter sempre em conta que uma pessoa colherá aquilo que ela plantar.
Paulo está pensando nos bens materiais, por causa do versículo 6, e ele entende que a igreja deve abençoar os seus pastores com os bens materiais, enquanto recebem deles os bens espirituais. Mas Paulo de repente diz, não se engane com aquilo que você semeia, não se engane com aquilo que você investe. E o problema disso tudo é que Paulo de repente nos lembra de que às vezes nós achamos que dá para enganar o Senhor. Veja, versículo 7 ele começa, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Ele ainda tem na sua mente o fato de que eu tenho que ver a maneira como eu lido com a igreja, eu tenho que ver a maneira como eu lido com o irmão que pecou, eu tenho que ver a maneira como eu lido com o irmão que está passando por problema, eu tenho que ver a maneira como eu sustento a minha liderança, o meu pastor. Paulo diz, olhando para isso aí, não ache que Deus pode ser enganado, você está zombando do Senhor, quando você na verdade está semeando no lugar errado, achando que vai colher uma coisa certa. A regra da semeadura, meus irmãos, é dura, mas a Bíblia mostra ela com muita claridade. Aquilo que o homem plantar, isso também ceifará. Paulo diz, versículo de número 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Olha aí, pois aquilo que o homem plantar, isso também ceifará. Por quê? Porque o que semeia para a sua própria carne, o que acontece? Ele diz o quê? Colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. O que é que Paulo quer dizer com esse negócio? Paulo tem em mente ainda o que você faz com o seu dinheiro. Ah, pastor, o dinheiro é meu. O dinheiro é meu e eu faço com ele o que eu bem entender. Eu dou os 10% para o Senhor e o resto eu resolvo. Paulo diz, não, meu irmão, você sabe o que você ama, discernindo onde é que você bota dinheiro. A declaração de amor sua está onde você investe as suas finanças, a forma como você lida com o seu dinheiro. De repente Paulo diz, em que você investe o seu dinheiro? Onde é que você coloca o seu dinheiro? Onde é que você prioriza o seu dinheiro? Paulo nos lembra, meus irmãos, de que às vezes os nossos investimentos estão no lugar errado. Quando nós fazemos investimento errado, nós não podemos achar que vamos lucrar alguma coisa. Investir numa poupança é um prejuízo porque ela corre abaixo da inflação, então você está perdendo dinheiro. Paulo diz, dependendo do lugar onde você investe, você está perdendo. E de repente ele nos lembra que é possível investir na carne. É possível investir somente aqui na terra. É possível viver a vida somente focado no que acontece aqui e no que acontece agora. Investir somente na minha vida, no meu conforto. Investir somente na minha situação. Paulo diz, cuidado, porque quando você só investe na carne, você só colhe corrupção, só colhe apodrecimento. Afinal das contas, carne apodrece, a menos que esteja na Friboi. Carne apodrece. Se você só investe na carne, Paulo diz, você vai ver a podridão aparecer. Mas se você quer colher uma vida eterna, se você quer colher algo maior e que vai durar para a eternidade, Paulo diz, aprenda onde investir. Porque quem investe no Espírito, para o Espírito, do Espírito Santo, colhe o quê? Vida eterna. Como é que funciona esse negócio? Como é que é possível fazer esse tipo de investimento? Na verdade, o apóstolo Paulo está pensando na segunda vinda de Cristo. Ele está pensando quando Cristo voltar, ele diz, precisamos entender de que quando o Senhor nos abençoa com bens, nós precisamos investir nos lugares onde o reino de Deus cresça. Eu preciso compreender de que os meus investimentos aqui na terra têm que ser focados naquilo que está lá do outro lado, e não naquilo que está do lado de cá. Já pararam para pensar como é perda de dinheiro investir em comida? Com certeza o maior gasto de uma casa se chama feira. A gente gasta uma fortuna com aquele negócio. E adivinha o que a gente tem que fazer mês que vem? Comprar tudo de novo. Porque a gente já comeu e já foi parar lá no esgoto. Não teve jeito. Perdeu-se tudo. Você investe muito e todo se estraga no final. Você perde. Mas existem alguns investimentos, meus irmãos, que nós podemos fazer aqui em terra, que têm valores eternos. Paulo diz, quando nós investimos no missionário, por exemplo, quando nós investimos na pregação do Evangelho, nós fazemos com que o nosso investimento dure não só alguns anos, mas que o nosso investimento dure uma eternidade toda. Ele de repente nos lembra, meus irmãos, de que eu não posso, como igreja do Senhor, achar
que a única coisa que eu tenho para lidar são com as coisas daqui da terra. Pelo contrário, ele diz, eu preciso plantar algo que dê um fruto muito mais longe, que dê um fruto lá para a eternidade. E é quinta e última atitude requerida para a igreja do Senhor. Versículos 9 e 10. Fazer o bem a todos, especialmente os que são da família da fé. Paulo diz, eu tenho como fazer investimentos, semeaduras de agora, que vão ser colhidas no futuro, para a vida eterna. E Paulo diz, como é que eu faço isso? Ele diz, sabendo que, ao final das contas, nós temos pessoas necessitadas ao nosso lado, que precisam da nossa ajuda. Versículo 9, ele diz, não nos cansemos de fazer o bem. Isso é importante porque a palavra bem aqui, meus irmãos, é uma palavra que tem uma amplitude de significados enorme. Ela pode significar, por exemplo, belo, bonito, fazer as coisas que são bonitas, que são agradáveis à vista, que trazem prazer. O princípio que Paulo coloca aqui, ele não está dizendo, começa a dar esmola a partir de agora, mas de repente ele diz, vocês precisam entender de que fazer o bem é um negócio que por causa da nossa natureza pecaminosa é cansativo. Nós nos cansamos de fazer o bem, nós ficamos desanimados. Nosso coração pecaminoso nos desanima em fazer as coisas certas. A gente gosta mesmo de fazer o que é errado. Nós sentimos animados em fazer o que é errado, mas fazer as coisas boas nos desanima. Paulo diz, meu irmão, você não pode se cansar. Não se canse de fazer o bem. Esse é o aspecto negativo. Ele vai trazer o aspecto positivo lá na frente. Mas de repente ele diz, não se canse de fazer o bem, porque a seu tempo, olha o que acontece. A seu tempo o quê? Ceifaremos, se não o quê? Desfalecer. Paulo ainda está usando o mesmo princípio da colheita. Ele está amarrando o argumento no outro. Ele está dizendo, queridos, precisamos nos lembrar de que o Senhor nos deu bens, o Senhor nos deu dinheiro, para que a gente possa ajudar, acudir ao irmão que está necessitado, e nós não podemos desfalecer, nós não podemos nos cansar em fazer o bem, porque nós como pecadores, nós naturalmente nos cansamos de fazer o bem, nós nos tornamos entediados no que diz respeito a isso. Ele diz, não se canse de fazer o bem, porque isso é uma plantação, isso na verdade você está plantando, ele está se lembrando de que é possível plantar o meu dinheiro para a vida eterna, quando eu uso das minhas finanças para abençoar o meu próximo. Mas o problema é que, como legalistas, eles não enxergam assim. Os legalistas, na verdade, enxergam de uma forma diferente. Eles perguntam para o Senhor, quem é o meu próximo? É isso que eles perguntam. E quem é o meu próximo? Se vier alguém a mim, ótimo, então eu vou ajudar, mas quem é o meu próximo para eu ajudar? Aqui a resposta de Jesus é um pouco diferente. Ele diz, o seu próximo é todo aquele que precisa. Então você se torna o próximo daquele que precisa. Se há uma necessidade, Paulo diz, supra essa necessidade. Os pobres sempre tereis entre vós, diz o Senhor. Mas a igreja de Cristo deve tentar isso. Quer ver só uma coisa? Por que tanta preocupação com a aposentadoria? Por que tanta preocupação? Porque quando a gente fica velho e fica inválido, a gente precisa da aposentadoria para se sustentar. Porque afinal de contas, se não tiver papai Estado para me dar dinheiro, eu não posso me viver, eu vou morrer de fome. A Escritura nos mostra uma outra situação. A Escritura diz que os filhos devem honrar os seus pais. E honrar os pais não é dizer bença pai e bença mãe. Honrar os pais é dizer, pai, o Senhor trabalhou a vida inteira para me sustentar. Agora eu vou trabalhar também para te sustentar até o resto da sua vida. Se o Senhor não pode mais trabalhar, se o Senhor não tem mais condição de trabalhar, se o Senhor precisa da minha ajuda, eu agora quem paga sou eu. É uma devolução que os filhos têm por obrigação a fazer aos pais necessitados. Não é pegar o pai e enfiar dentro de um asilo e achar que ali está legal. A ideia é, você é quem deveria ser a previdência. Notem, a melhor previdência privada que um homem nas Escrituras poderia conseguir era ter uma penca de filho. É por isso que a Bíblia diz que filhos são bênção do Senhor, e feliz o homem que enche deles a sua aljava, que não temerá quando pleitear com seus inimigos a porta. Ele não teme o futuro, porque os seus filhos vão ampará-lo. Pastor, mas e viúvas? E pessoas sem filhos? Como é que ficam? A igreja de Cristo mostrou exatamente como fazer em Atos,
quando mostrou que a igreja se preocupava em suprir a necessidade de viúvas que não tinham sustento. E irmãos vendiam suas propriedades, como foi o caso de Barnabé, e essas propriedades eram distribuídas com as irmãs viúvas da igreja que não tinham como se sustentar. Isso até gerou um problema, porque às vezes as irmãzinhas ficavam viúvas muito novas, viúva com 20 e poucos anos. Paulo diz, se ficar viúva cedo, arranja um casamento. Porque você fica sustentando essas meninas novas, elas ficam de casa em casa porque tem as pernas boas, e fica levando assunto para lá e assunto para cá, fica arranjando conversa. Arranja um jeito delas trabalharem, ou então arranja um jeito delas arranjar um marido para sustentá-las. Não sustenta essas meninas não, porque elas são vagabundas. Ele não gosta de Bolsa Família, notou? Mas se tem uma senhora que precisa do auxílio, ele diz, não vai pedir para César não. A igreja do Senhor vai amparar essa pessoa até o último dia da vida dela. A melhor previdência pública que existe é a igreja do Senhor, sabendo usar dos seus bens. Paulo diz, não se canse de fazer o bem. A gente planta aqui para colher lá, não se desfaleça. Quando tiver a oportunidade, faça o bem a todos. Faça o bem a todos. É isso que ele coloca no versículo 10. Se você puder, meu irmão, ajude quem precisa. É incrível porque ele não pensa muito nas regras de como fazer isso. A ideia dele é, se você vê uma necessidade e você tem condição de suprir essa necessidade, ele diz, o que é que você faz? Você foi usado por Deus, colocado por Deus naquele lugar, naquele momento, exatamente para suprir essa necessidade. Mas de repente Paulo chega e diz, mas um bom pai ajuda os vizinhos, mas ele prioriza ajudar os próprios filhos. A família a gente ajuda primeiro. Então, se meu vizinho está precisando de uma grana emprestada e meu menino também, adivinha? Quem vai receber o empréstimo? É meu filho primeiro. Paulo diz, nós temos uma família. O Senhor é o nosso Pai. A igreja do Senhor é uma grande família. Por isso que irmãos brigam. A gente às vezes dá uma desentendida. Nós somos uma grande família, mas Paulo diz, mas uma família, um ajuda o outro. Um acode o outro o tempo inteiro. E por isso mesmo, na hora de priorizar, Paulo diz, ajude a todo mundo, mas priorize os da família da fé. Não deveria haver necessitados entre nós. Irmãos, não deveriam passar fome na igreja de Cristo, pelo simples motivo de que todos se organizariam para ajudar esse irmão. É esse o princípio aqui. Paulo nos lembra que nós precisamos ajudar uns aos outros, auxiliar uns aos outros. Doutor, que vir para a igreja, sentar e antes de terminar o culto e ir embora, porque eu não quero me preocupar com ninguém, não consegue cumprir isso aqui. Paulo diz, eu preciso saber quais são as necessidades dos irmãos. Às vezes a necessidade dos irmãos não é necessariamente financeira. Eu já vi muitos casos em que uma irmã doente, um irmão doente adoecia sozinho em casa, a casa virava um lixão. Que entrava pó, mas não tinha força para lavar a louça, para fazer comida. Já vi irmão passando dificuldade porque doente sozinho em casa, não tinha força para fazer comida. Cadê a igreja do Senhor? Não tem dinheiro para suprir essas necessidades? Não precisa. Você vai lá, lava a louça, você vai lá, leva comida, você vai lá, varre a casa, você pega a roupa suja, leva para casa e lava. Ele diz, você ajuda o irmão que precisa. É isso que você faz. Se tem um irmão necessitado, você vai lá e auxilia o irmão. É assim que a igreja existe. Note, meus irmãos, que muito do que o Estado tem feito é por negligência da igreja, que não cumpre os requisitos que o Senhor deu para ela executar. 53 anos de igreja presbiteriana do Largo da Paz. Uns 53 anos abençoados, onde muita gente ouviu o Evangelho, mudou de vida. Mas é uma igreja que ainda tem que continuar caminhando. Lembram? Nós somos uma igreja que está num deserto, caminhando em direção a Canaã. Nós continuamos progredindo, nós continuamos andando. E porque nós continuamos andando, meus irmãos, como igreja, nós não pretendemos apresentar para o mundo uma igreja perfeita aqui no Largo da Paz. Nós nunca seremos uma igreja perfeita. Se você perguntar aqui
provavelmente todo mundo aqui, uma hora ou outra, se estranhou com o outro. Não teve jeito. Se você perguntar, como todo mundo vive junto, todo mundo sabe os defeitos do outro. É muito óbvio. Vocês conhecem os meus, eu estou há 4 anos só, imagina que tem mais tempo. De repente Paulo diz, isso não é problema, meu irmão. Contanto que a gente ande conforme os caminhos do Senhor. Com algumas observações e aí estão alguns desafios para a igreja. Primeiro desafio, meus irmãos, vamos tentar entender de que todos os que estão aqui são pecadores. Não existe ninguém mais santo que o outro. O conselho dessa igreja não é mais santo do que você. O pastor dessa igreja não é mais santo do que você. Ele não é especial, santarrão, a ponto que pode te dar uma bronca sem ter no seu coração a certeza de que os pecados que você cometeu estão na lista dele também para cometer. Nós, meus irmãos, precisamos nos lembrar que cada um de nós pecamos e que por isso mesmo é o nosso papel ajudar o irmão que está ferido. Eu acho bonito, porque a ideia do apóstolo Paulo aqui, quando ele fala de corrigir, é de alguém que tem um braço quebrado e que precisa ser colocado no lugar. É doloroso, vai doer, mas precisa ser colocado no lugar. Ele diz, mas eu vou fazer isso com doçura, porque eu posso ser o próximo a ter um braço quebrado também, e eu vou precisar ser consertado. Eu e você precisamos uns dos outros, para que possamos edificar uma igreja. Uma igreja é edificada quando cada um dos membros se responsabiliza pela vida espiritual do outro. Não existe esse negócio, não quero que ninguém se meta na minha vida. Se você entrou na igreja de Cristo, todo mundo vai se meter na sua vida, porque todo mundo deve se preocupar com a vida espiritual do seu irmão. Se o seu irmão pecar, ao invés de fofocar e espalhar para os outros, a Bíblia orienta que você deve buscá-lo e exortá-lo. E quando for exortar, olha que coisa feia que você fez, olha que coisa errada que você fez, isso é coisa que faça. Não, Paulo diz, faça isso com brandura, porque você pode ser o próximo na lista. Ajudar uns aos outros a crescer espiritualmente. É o papel da igreja. É isso que nós precisamos aprender. Cada um aqui se preocupar. Ao invés de ficar esperando que a liderança da igreja faça. Se você notou que o irmão que senta do teu lado não veio hoje à noite, o que é que você vai fazer hoje à noite ainda quando chegar em casa? Se preocupar e procurar saber por que é que o irmão não veio. Não ficar esperando que os outros façam. Se tem algum irmão que está em pecado, o que é que você vai fazer? Eu vou pedir na reunião de oração para orar por eles. Não, vá lá e com brandura, corrija esse irmão, mostre a Bíblia para ele, mostre o que ele está fazendo de errado, exorte-o com brandura. Lembrando que você pode ser o próximo. Ao exortar, meus irmãos, nós cumprimos a lei do amor. E cumprindo a lei do amor, nós nos lembramos de que alguns irmãos não têm só pecados para serem exortados. Alguns irmãos têm problemas sérios para serem carregados. Alguns irmãos enfrentam problemas de enfermidades graves. Alguns irmãos enfrentam enfermidades dolorosas. Alguns irmãos estão passando por dores indizíveis. Estão passando por problemas sérios. Estão passando por tristeza profunda. E nós precisamos aprender a nos preocupar em levar a carga desses irmãos. De alguma forma, chegar próximo do meu irmão e dizer, meu irmão, você parece que está triste, posso te ajudar em alguma coisa? Meu irmão, eu sei que você está passando por um problema, posso falar contigo, posso sentar contigo, posso orar com você, em que eu posso te ajudar? Eu estou aqui para te ouvir, desabafa comigo, fala comigo, eu estou aqui para ajudar a carregar o fardo. Porque afinal de contas, quando eu olho para a minha vida, tudo que eu produzi não veio de mim, veio tudo do Senhor. Se o Senhor carregou todos os meus fardos, eu preciso me juntar a Ele e levar o peso da igreja também. Notem, meus queridos, que não existe uma palavra no meio da igreja de Cristo chamada solidão. Notaram? Não existe solidão na igreja de Cristo, porque na igreja de Cristo ninguém anda só, todo mundo ajudando o outro com as suas cargas. Se um irmão está em situação difícil, nós precisamos nos lembrar das ordens do Senhor e nos esforçarmos para nos aproximar dessa pessoa e ajudarmos essa pessoa a levar as suas cargas, porque responsabilidades eu tenho e são minhas, mas algumas coisas eu tenho como ajudar ao outro a carregar também. Algumas coisas de errado que eu fiz na vida eu vou levar, consequências eu vou levar nas costas, mas está na hora de nós nos preocuparmos com os problemas dos outros na igreja de Cristo, para que a gente possa caminhar nisso. E uma das formas de fazer isso, diz o apóstolo Paulo, é lembrando das lideranças.
E não é puxando brasa para debaixo da minha sardinha, porque eu sou o passageiro aqui. Eu vou passar. Mas é para todos os pastores que passaram, que passam, que estarão passando por essa igreja nos próximos anos. Para que os irmãos se lembrem de que esses irmãos carregam cargas que não podem sequer ser compartilhadas com os outros. Que de alguma forma eles passam por problemas e por dificuldades que só ele e a mulher sabem. Que eles enfrentam dificuldades que ninguém pode saber, e que eles precisam da igreja de Cristo os amparando em todo o tempo, os estimulando em todo o tempo, os fortalecendo em todo o tempo. É importante que os pastores saibam que a igreja se preocupa em orar por ele, que a igreja está preocupada em acolhê-lo, que quando ele falta, adoece, que a igreja está preocupada em saber o que é que está acontecendo, o que é que ele está precisando. É importante a igreja saber se colocar à disposição dos seus pastores, mas especificamente entender que os seus pastores não precisam viver uma vida miserável porque simplesmente foram chamados pelo Senhor. Às vezes as pessoas acham que porque os pastores foram vocacionados por Deus, eles têm que passar necessidade mesmo, porque ele tem que aprender, porque é assim que o Senhor os fortalece. Na verdade, quando a igreja do Senhor abandona os seus pastores e não prover aos seus pastores aquilo que eles realmente necessitam, eles rompem com a vontade do Senhor para a sua igreja, negam a vontade do Senhor para a sua igreja, eles não são mercenários. Se eles andam conforme a vontade do Senhor, se eles são exemplo para a igreja, instruem a igreja, aqueles que não dizimam para o sustento dos seus pastores roubam as instruções que o Senhor deu para a igreja, usufruem de privilégios sem dar a recompensa em troca. Paulo diz: aquele que prega o evangelho, viva do evangelho, e aquele que se enriquece com esse evangelho, aprenda a recompensar esses instrutores com suas finanças também. É por isso que minhas finanças devem ser apresentadas ao Senhor. Meus dízimos não podem ser administrados. São colocados na mão de um conselho, para que o seu conselho entenda exatamente onde estão as necessidades que precisam ser supridas. E por isso mesmo, meus irmãos, eu preciso aprender que o dinheiro que você recebe, dando 10% para o Senhor, os 90% ainda não são seus. A Bíblia diz que quem roubava, não roube mais, antes trabalhe, para que tenha com que acudir ao próximo. Nós temos necessitados em nossas igrejas, e nós não vamos dar somente auxílio quando eles estão com problema, levando a carga deles, mas nós vamos também ajudar esse irmão, suprindo as necessidades físicas deles. Tiago diz que se algum irmão me procura com fome, e eu simplesmente faço uma oração por ele e digo: vá em paz e o Senhor te abençoe, Tiago diz: eu não estou sendo um crente fiel ao Senhor, porque o Senhor me deu a oportunidade de suprir a necessidade desse meu irmão, e eu não supri. Se alguém vem compartilhar comigo uma necessidade física que está passando, o que é que a gente vai fazer? A gente vai orar, para que o Senhor supra a necessidade. E o que é que eu vou fazer em seguida? Vou me mover, vou me movimentar, numa tentativa de suprir a necessidade desse nosso irmão. É escandaloso quando eu encontro crentes mendigando por aí. Uma vez eu encontrei uma mulher dizendo: eu sou da igreja fulano de tal, e estou aqui pedindo porque estou passando fome. Eu digo: você deveria encontrar uma igreja fiel, porque sua igreja não é uma igreja de Cristo, porque na igreja de Cristo, ela não tem necessitados. Não é porque todos são ricos, é porque na igreja de Cristo o amor é demonstrado quando nós ajudamos uns aos outros. Temos muitos irmãos nas nossas igrejas que precisam de ajuda. Você pode dizer: não, pastor, mas eu não tenho dinheiro para dar. Joia, você pode não ter dinheiro para dar, você sabe fazer encanação de casa, e na casa do irmão está tendo um vazamento e ele não pode pagar o encanador. Adivinha o que você faz? Vai lá fazer o encanamento. Casa da irmã faltou energia, queimou tudo lá e não tem como fazer. O que você faz? Vá ali, passa, compra um bocado de fio, faça a instalação elétrica na casa do irmão. Ah, pastor, mas eu não tenho como fazer. Tem um irmão que está doente em casa, está com dificuldades. Vá lá, varra a casa dele. Vá lá, lave a louça dele. Pegue a roupa dele, leve para casa e leve para lavar. Leve um prato de comida. Não se preocupe, meu irmão. Durante essa semana eu faço o almoço para nós também, e a gente almoça todo mundo junto. Eu trago uma marmita para você. Meus irmãos, precisamos suprir as necessidades físicas uns dos outros, para que os crentes não precisem se humilhar diante do Estado, porque a igreja de Cristo vai suprir todas essas necessidades. Esses são os desafios que nós temos para vivermos nos próximos 53 anos. Que o Senhor nos faça uma igreja fiel,
de crentes cheios do Espírito Santo, que fazem exatamente o que Deus requereu dela. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos.